Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar essa linda cesta com amores perfeito. Já tem alguns vídeos aqui no canal pintando amor perfeito, mas nunca é demais, né? Cesta com amor e perfeito é tudo de bom. Então vamos lá. Olha só, como sempre, eu começo meu trabalho lá pelo fundo, tá? E aqui vou usar 3 cores, verde bebê, salmão bebê e o caqui. Então vamos lá? Tá, aqui, gente, ó, eu pego no pezinho da cesta, o pé desse lado aqui tá lá por trás desse amor perfeito, tá? Então, eu faço a marcação aqui, ó, e da minha régua pra cima, até aqui assim, ó, vai ser o verde bebê com o caqui, tá? E depois, aqui embaixo, o salmão bebê. Com o pincel Pituá número 6, um pouquinho de aquarela silk já pro fundo, fica bem delicadinho, bem clarinho. Eu venho, então, com verde bebê, tá? Vou fazer um fundo bem clarinho, depois eu ainda vou usar um stencil aqui, tá? Pra ficar um trabalho bem bacana. Enquanto eu vou fazer um pedacinho desse fundo aqui, ó, com vocês, eu vou mandar um abraço todo especial aqui do canal, e hoje vai para Ana Maria Gomes, para Maria Norma Bonfim e Isabel Melo Gomes, tá? Então, a vocês três, a todos vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço, tá? Lembrando que se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, tá gostando desse vídeo, assista também os outros, e se você gostar, se inscreva, tá? Se você já é inscrito, meu muito obrigada. E o desenho, gente, desse vídeo, dessa videoaula, vai ficar disponível no início do vídeo, tá? Tem muitos de vocês que me mandam mensagem para me mandar o risco. Não tem como, tá, gente? Eu só deixo salvo o risco aqui, no início do vídeo, e também lá nos destaques do meu Instagram, tá? Sempre quando eu posto o vídeo aqui, daí já coloco lá no story do Instagram, e daí eu já salvo lá na pastinha de destaques para quem quiser salvar o risco, tá? Então é só nesses 2 lugares mesmo, eu não envio o risco para ninguém, tá bom? Porque não tem como, eu não deixo salvo, eu deixo no arquivo para mim riscado, mas o risco daí é só lá mesmo, tá? E na descrição aqui desse vídeo também você vai encontrar todas as cores que eu tô usando aqui, e também o link pro meu curso online de pintura em tecido, tá, gente? Que tá imperdível, tá? Temas bem elaborado, vocês aprendem transparência, animais, frutas, flores, um curso bem completo, tá? Então, dê uma olhadinha lá, quem quer se aperfeiçoar mais na pintura em tecido, tá? Então, ó, faço aquele fundo que vocês já conhecem, já fiz várias vezes aqui com vocês. Faço aqui a primeira parte, agora eu venho com um pincel chato, um pouquinho menor, pra me levar esse fundo bem pertinho dos meus elementos, tá? Então, eu pego aqui o pincel chato número 8, vou trabalhando novamente, contornando, ó, todos os meus elementos. E nessa hora aqui, gente, aí sim eu venho com um pouquinho do caqui, junto, ó, com o verde bebê, e vou contornando os meus elementos. E como já tenho, ó, eu já fiz esse fundinho aqui, fica super fácil fazer a junção, tá? Ó. Então, venho e, ó, vou trabalhando, ó, trazendo um pouquinho mais do verde bebê e vou contornando, ó, pro trabalho ficar bem bacana. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais. Tem alguns lugares aqui, ó, tipo aqui dentro, eu preciso preencher todo esse fundo, tá? Ó, o final da cesta tá aqui, ó, então aqui eu já vou preenchendo. E já posso pegar, gente, as 2 cores juntas, tá? Pra esse verde bebê ficar um pouquinho mais escuro, ó. E olha só. Já venho aqui com um pouquinho mais dele também, um pouquinho mais do caqui e vou trabalhando aqui, ó. Aqui também trago até onde que eu marquei, né, que vai ser a minha régua, a divisão, né, do fundo e da mesa. E vou trabalhando, ó. Tá, posso voltar um pouquinho com o pincel Pituá, pra mim dar junção aqui bem certinho, ó. E esfumo bem, olha só, que bacana que fica. É pra dar uma profundidade mais aqui mesmo, tá? Só perto dos elementos mesmo. E não é pra ficar muito escuro, não, porque depois ainda tem os acabamentos, tá? Esse desenho aqui tem bastante folhinhas que a gente vai fazer depois, tá? E aqui eu tô escurecendo um pouquinho mais. Tá, feito aqui, ó, vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, tá bom? E vou trazer até aqui assim, ó, esse verde bebê com um pouquinho do caqui, tá? Deixa eu já me corrigir antes que alguém me corrija. Tá, feito aqui, ó, o fundo dos 2 lados, retiro a régua, venho com o mesmo pituá, tá? Precisa nem lavar. Coloco lá em cima pra mim fazer aqui a junção das 2 cores e começo, ó, vindo com salmão bebê. Aqui, ó, nesse começo eu pego com sujeirinha
das outras cores, tá? E aqui, ó, eu já venho só com salmão bebê mesmo. E vou preencher, gente, toda essa parte aqui, ó, tá? Ó. Já vou preenchendo. Esfumando bem aqui no final, ó, até sumir a tinta no tecido, tá? E olha, se você pegar lá no seu pituá um pouquinho de tinta e o pincel bem úmido no Aquarela Silk, deixar a tinta bem diluidinha, fica super fácil, ó, a junção aqui, ó, vocês estão vendo? Não vai ter problema de mancha, tá? Ó, volto no mesmo, com o mesmo pincel número 8 que eu tava, daí vou pegar a sujeirinha do salmão com a sujeirinha do verde bebê e do caqui, que sobrou lá no meu pratinho. Venho aqui, ó, pra mim fazer a junção entre a parte lá do fundo e aqui a mesa, ó. Não é pra ficar divisão, tá? E vou contornando aqui, ó, o meu desenho, tá? Pelo lado de fora, ó. Aqui esfrego bem o pincel pra fazer a junção e aqui, ó, venho contornando, ó. Aqui vou usar mais um pouquinho de salmão pra deixar um pouquinho claro, ó. Um pouquinho mais claro e pronto. E pra cá, gente, ó, vou só contornando com salmão, tá? Levando, ó, esse salmão bebê lá em cima do meu risco, tá? Como já tem aqui, ó, a tinta, eu já passei com o pituá, também, ó, fica super fácil, ó, fazer a junção aqui bem certinho. Venho aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. E vou repetir esse processo até do outro lado, tá? Bem certinho. Passo a primeira mão de tinta com o pituá, trago bem próximo ao meu desenho e daí, gente, troco sim de pincel. Sempre tenho que fazer isso para ficar bem feitinho e trago, ó, a tinta em cima do risco, para ficar bem certinho, um trabalho bem bacana, tá? Porque se você usar só o pituá aqui, aí a tinta não chega em cima do risco. Aí quando você observa bem a pintura, você vê aquela pequenina distância aqui, faltando tinta, sabe? Mostrando o risco. Essas coisas não é legal na pintura, tá? Então, são cuidados, ó, que a gente tem que ter para apresentar um trabalho bem feito, bem bacana, tá? Vou fazer isso tudo aqui, ó. Tá, feito, ó, o fundo bem certinho dos dois lados. E aqui ainda falta eu contornar essas duas folhinhas. Venho com um pouquinho do branco no meu pincel e venho aqui, ó, para dar uma clareada nesse salmão bebê, apenas aqui, tá, ó. Só pra dar, gente, uma diferenciada mesmo no fundo. Ó, é pouca coisa, tá? Bem pouquinho. Coloco a tinta no meu pratinho, vou trabalhar com esse branco bem diluído, porque é só pra clarear mesmo aqui, tá? Ó. Sujeirinha, ó, vou levando para os lados, tá? Finaliza aqui, ó, o contorno com o meu pincel número 8. Um pouquinho mais de salmão bebê, contornando aqui, ó, o meu desenho, bem certinho. Eu gosto de caprichar, ó, nos mínimos detalhes, tá? Esses acabamentinhos, assim, de tampar bem a trama do tecido, fazer o contorno bem certinho, gente, enriquece bastante o trabalho, tá? É muito importante esses cuidados, tá? Preencher bem a trama do tecido de tinta, não deixar aparecendo, sabe? Valoriza bem o trabalho, fica um trabalho bem feito, bem bonito, tá? Então, às vezes, eu tô pintando, assim, vejo algum pontinho que falta tinta, vou lá e refaço, tá? Tá, depois do fundo todinho feito, eu venho fazendo primeiro, antes das folhas, a cesta aqui por baixo, tá? Eu vou usar as seguintes cores: sépia, rústico, siena natural, o camurça e o areia. Então, vamos lá? Já adiantei aqui um pedaço, ó, mas essa parte aqui de baixo vamos fazer juntinho, inclusive essa quina aqui, ó, que a cesta apresenta, tá? Nas partes mais escuras aqui, eu vou vir com um pouquinho do rústico e do sépia, tá? Só que eu peguei invertido aqui, acho que vocês perceberam, né? Então, uma pincelada do rústico e do sépia e preencho aqui, ó, a parte, os lados, onde pega mais sombra, tá? Ó, mais um pouquinho de sépia. Aqui. Tô usando o pincel número 8.
Dá 4, 2, 1, porque daí, ó, eu já vou contornando aqui os meus elementos, tá? Ó. Aqui, ó, eu já começo a jogar um pouquinho do siena natural e vou fazendo a junção bem certinho com essa cor mais escura, ó. Venho pra cá também. Faço a quina e puxo pra cá, ó. Volto aqui pra me ajeitar. Continuo com um pouquinho do sépia e do rústico. Vou fazer a junção aqui, ó. Pego um pincel menor pra mim poder fazer os cantinhos aqui, ó, tá? Venho pro outro lado, já com a cor mais escura, contorno aqui, ó, o amor perfeito e já volto a escurecer, ó. E aqui, gente, vai ficar só essa quina aqui mesmo, ó, mais claro, tá? Faço a junção bem certinho das cores. Venho aqui, ó, com um pouquinho do rústico e do sépia. Ajeito bem aqui, ó, dou uma escurecida, um pouquinho só também. Tá, agora chegou a hora de eu começar a trançar essa cesta. Então, uma pincelada do sépia, do rústico, lá no meu pratinho. Venho fazendo, ó, o risco central aqui da quina primeiro, tá, ó? É o pezinho aqui da minha cesta. Ele vai passar um pouquinho pra fora, tão vendo? Ó. Tá, aqui do ladinho, ó, vou fazer mais um risquinho. Esse não passa pra fora. Aqui do ladinho, mais um e mais um. Pra cá também, ó, um, mais um. Deixa eu pegar um pouquinho do rústico. Ó, mais um, mais um, mais um. Aqui, ó, eu vou fazer um passando um pouquinho, ó. Mais um aqui. Aí, alguns lá por trás, aqui aparece um e outro aqui no finalzinho, tá? O importante aqui é a gente tentar levar bem certinho pra não se perder, tá? Então, vamos lá. No meu pratinho, eu coloco uma pincelada do camurça e uma pincelada do siena natural, tá? Primeiro, eu vou fazer só o trançado, aí depois eu volto dando claridade nesses trançados, tá? Deixando os que vai ficar mais em evidência. Então, aqui, ó, eu começo, ó, por cima desse primeiro, dessa primeira fitinha aqui da cesta, esse por baixo, esse por cima, vai aparecer aqui bem pouquinho. Aqui na quina, ó, olha só, ele tá por cima desse aqui, vai pegar por baixo e aqui, ó, por cima. Só que ele vai fazer, gente, o movimento que essa cesta faz, ó. Tá vendo que ela tá levemente pra cima? Então, aqui, ó, eu tenho que puxar ele um pouquinho pra cima pra ele acompanhar o desenho, tá? Porque senão, não vai ficar legal. Pulo esse aqui, venho aqui, ó, faço novamente, ó, pulando esse aqui. Aqui por cima, ó, vai apresentar mais um que nos outros aqui não aparece, tá? Porque o amor perfeito tá por cima. Então, faço aqui, ó. E aqui, ó, vai sair mais um de trás desse amor perfeito, que não aparece pra cá, ó. Sempre acompanhando o risco, o desenho de como tá a cesta, tá? Continuando, ó, agora fica bem fácil. Aqui, ó, venho passando por cima. Agora é só seguir, gente, difícil é o primeiro. Ó, aqui, eu já vim com um pouquinho do areia pra ficar mais fácil pra mim. Vou puxar, ó, um pouquinho pra baixo e aqui, ó, como ele tá reto, eu puxo um pouquinho pra lá, ó. Trago até aqui, pulo esse e aqui, ó, vou pegar por cima, tá? Aí já volto pro camurça e o siena natural. Já venho de lá, ó, trazendo o próximo, tá? Ó, por cima, por baixo, por cima, pega por baixo e aqui, ó, já puxo
levando pra cima, acompanhando o desenho, tá? E vou. Aqui já vai ficar mais escuro, ó, tá? Porque já pega um pouquinho de sombra, então só sujeirinha mesmo do meu pincel. E vou fazer isso, gente, até no final, ó. Lembrando, como eu disse, sempre acompanhar o desenho, a posição que o desenho está. Ó, aqui eu desço mais um pouquinho e depois a gente vai fazer a quininha aqui bem certinho. Venho aqui, ó. Ó, e já deixo a quininha aqui, ó. Venho aqui e vou fazendo. Continuo. Pouca tinta no meu pincel, ó. E aqui, ó, só sujeirinha. Gente, sempre quando eu vou ó, levando lá pra parte mais escura, trago o pincel só com sujeirinha, tá? Sujeirinha de tinta. E aqui, ó, puxo pra cima. Trago mais uma. E aqui, ó, passo novamente por cima. Venho mais retinho e sumo aqui. Venho com mais uma. Opa, aqui. Deixa eu ajeitar esse daqui, porque aqui eu passo por cima. Então, aqui, ó, passo por cima. Aqui por baixo. Ó. E venho aqui, ó. Venho aqui novamente, aqui, ó. E aqui, ó, vai pegar por cima, ó. Venho aqui, pulo essa aqui e aqui na última. E aqui, ó, ela já vai sumindo, tá? Aqui no finalzinho, ó, vai aparecer algumas, ó. Nada muito certinho não, porque fica bem escuro, tá? Ó. Tá. Pincel número 6, um pouquinho do sépia, novamente, do rústico. Pego com aquarela silk para ficar bem fácil de trabalhar, tiro excesso de tinta do meu pincel e venho, gente, ó, desenhando o trançado aqui, ó, da minha cesta, tá? É aquela mesma cesta que já tem vários vídeos aqui no canal, tá? É a mesma cesta, ó, só que aqui ela vai ficar bem marcado a quina aqui da cesta, é uma cesta quadrada, tá? Apenas isso, mas é a mesma maneira de se fazer, tá bom? Ó, venho mais. Vou fazer, ó, em todos, tá? Não posso esquecer de nenhum, ó. Aqui também. E aqui, ó. Tá, feito isso, mais uma pincelada, eu vou marcar as partes onde aparece, ó, o trançado, a parte de baixo do trançado, ó. Vou escurecer, tá? Ó, venho aqui, aqui e aqui. Aqui, ó, que vai ficar por cima, vou escurecer também, aqui também e aqui. Aqui, em todos, tá, gente? Ó, não posso esquecer de nenhum. Esse detalhezinho aqui é muito importante, ó. E aqui é só ter cuidado, não precisa ter medo, só cuidado, observa que não vai se perder não, porque o segredo da cesta é não perder na hora de fazer o trançado dela, tá? Apenas isso, é super fácil fazer. Olha só, fiz isso, vem com aquele restinho de tinta lá, siena e camurça, ó, vou marcar aqui, ó. Estão vendo? Olha só. Essa é a parte da cesta que sobe, ó. É aqui que eu vou trançar, tá? Ó. Outro cuidado bem importante que a gente tem que ter é para não entortar esse detalhe aqui, tá? Tipo, ele tá assim, eu tenho que ir reto, tá? Não entortar, porque senão a minha cesta vai ficar torta, tá? Tem que ter esses cuidados, ó. Até lá no final. Aqui eu vou fazer alguns um pouquinho mais claro. Vai aparecer bem pouco, gente, porque tá lá por trás, tá? Observa aqui, ó, se eu não esqueci de nenhum. Olha só, as quinas aqui da cesta, que é muito importante, ó, eu faço, tá? Agora, lá naquela misturinha de camurça com siena, eu coloco um pouquinho mais de camurça e uma pinceladinha do areia, tá? E venho trabalhando. Eu começo por aqui, ó, pela quina da cesta. Ó, puxo um pouquinho pra lá, com bastante cuidado. Pincel número 6, tá? Venho aqui, ó, ponho lá em cima, ó, puxo um pouquinho pra cá. Deixando a tinta mais forte, bem em cima da quina, ó. Onde que ela vai ficar a quina, né? Porque ela é quadrada, como eu falei, ó, tá? Vou fazer toda essa parte aqui primeiro. Aqui também, ó, vai ficar mais forte. Então, deixo a tinta, ó, puxo um pouquinho pra cá, viro meu pincel, ó, ajeito e faço, ó, a tinta sumindo para os dois lados, tá? E vou fazer isso em todas as partes que fica por cima, aqui, ó, formando a quina, gente, da minha cesta, tá? Um pouquinho mais de tinta.
aqui, ó, na parte de baixo também. Vem, ó. Feito isso, fiz nas 3 partes que fica por cima, né? Pego uma isca só do Siena Natural junto com essa tinta e venho, ó, fazendo as outras partes, onde eu quero deixar um pouquinho mais claro, ó. Passo o pincel bem no meio, aonde que fica mais saltado, tá, ó. Para as laterais, onde o meu trançado fica mais escuro, eu vou jogando só sujeirinha de tinta no meu pincel, tá, ó. Só sujeirinha, ó. Nem vou pegar mais tinta, tá? Vou só com sujeirinha nesses últimos, ó. Agora eu só vou refazendo aqui, ó, onde que eu já tinha feito, gente, pra dar esse detalhe, assim, ó, pra ficar mais natural, ó. Só refazendo mesmo. Venho, ó, pro outro lado. Vou fazer a mesma coisa, ó, onde está por cima. Eu vou refazer, viro meu pincel, passo um leve contorno por baixo também e reforço, ó. Esses primeiro aqui da quina vai ficar mais forte. Vou pra lateral, vou passando só a sujeirinha do meu pincel, tá? Deixa eu pegar mais um pouquinho de tinta, ó, pra aumentar um pouquinho minha mistura que acabou. Venho, ó, com meu pincel com um pouquinho de tinta, vou fazer, ó, exatamente o que já foi feito. E olha que bacana que vai ficando, ó. Venho aqui. Aqui, ó, já vai ficando mais escuro. Então, ó, sujeirinha só de tinta, tá, ó? Só sujeirinha mesmo. Aqui ainda é um pouquinho mais claro, né? Volto com um pouquinho de tinta, ó, ajeito. Aqui ainda deixo um pouquinho mais claro, porque aparece bem. E aqui, ó, só sujeirinha, gente, ó. E olha como que fica a nossa cesta. Essa parte aqui, ó, que é a principal, que eu quero deixar bem visível essa quina, eu posso vir, ó, com areia puro. Faço aqui, ó, dou uma pinceladinha bem na quininha da cesta, ó, pra aparecer mais e reforço. Faço primeiro de um lado e depois eu venho fazendo, ó, do outro, tá? Daí já venho desse lado e, ó, já vou reforçando do outro lado para deixar ela mais visível, ó. Com areia puro, venho bem no meio, ó, do trançado e dou uma pincelada, ó, para ressaltar ainda mais, tá? Ó, essa parte aqui, onde eu quero, ó, mais clara. Bem no meio, ó, dou uma pincelada, que ele vai ressaltar. É onde a parte de baixo ressalta, porque ela tá lá por baixo, ó. Aí eu consigo esse efeito, tá? Ó, mais aqui, aqui, aqui e aqui, ó, pinceladinha. Deixa eu colocar só mais um pouquinho aqui, ó. E olha que bacana que já fica aqui, ó, a nossa cesta com a quina bem certinha. Esses últimos aqui, ó, posso fazer ele aparecer um pouquinho mais, ó, só com sujeirinha, ó. Toma cuidado para não aparecer demais, porque como eu falei, gente, esses daqui, ó, tá mais ao longe, mais escuro. Então, eles aparecem, ó, bem pouquinho, tá? Ó, não posso deixar ele muito visível. E a nossa cesta, ó, já fica dessa maneira. Agora a gente vem para as folhas. Cesta pronta, venho para as folhas e vou usar as seguintes cores: verde oliva, verde musgo, verde grama, verde kiwi, verde pistache. Então, vamos lá? Bom, aqui, ó, já adiantei as folhinhas, mas deixei essas duas aqui, ó, pra gente pintar juntinhas. E elas são super fáceis de fazer, tá? No meu pratinho, eu coloco um pouquinho do verde musgo com verde oliva. De um lado, ó, vou passando essa misturinha, levando lá, ó, em cima do risco já, tá? Faço até na metade, já vem. Daí, com verde grama, eu nem lavo meu pincel, tá, gente? Com pincel sujo mesmo, ó, já mudo a cor, faço a junção aqui bem certinho. Com a quininha do pincel, eu levo para fazer a pontinha da folha e já venho pro outro lado. Venho com o verde pistache e termino, ó, de preencher essa folhinha. Fazendo aqui, ó, todas as voltinhas que a folhinha que o meu desenho tem, tá, ó? Olha só que fácil. Volto com o pincel sujo mesmo, ó, pra fazer a junção. Venho do outro lado, dou algumas pinceladas e pronto. Venho na outra, começo pela misturinha de verde musgo com um pouquinho do verde oliva, ó. Esfumo bem, venho pro verde grama, termino de completar, ó. Algumas folhas, gente, eu coloco um pouquinho mais do verde grama, outras eu coloco um pouquinho menos pra ir dando uma diferença entre uma folha e outra, tá? E isso deixa o trabalho todo bonito, pra não ficar aquele trabalho, aquelas folhas chapadas, todas iguais, tá? Então, eu coloco um pouquinho mais de um verde, outra coloco um pouquinho mais do outro, pra ir dando uma diferenciada, tá? E isso vai deixar o meu trabalho bem mais bacana e com cara de natural, tá? Ó, termino de preencher aqui com verde pistache. Levo a tinta bem certinho em cima do risco. Limpo o pincel agora, venho com um pouquinho do verde kiwi e dou uma pincelada, olha só, em alguns lugares, tá? Venho aqui, ó, do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó, dou uma pinceladinha em alguns lugares. É aquele esqueminha, tá? Vou e volto com o pincel, ó, pra ficar bem bacana. Volto aqui, ó,
dou uma pinceladinha e aqui também. Mais um pouquinho do verde kiwi na pontinha do meu pincel, aqui eu vou fazer uma dobrinha. E aqui também, ó. Muda de pincel, agora eu pego o pincel número 2, mais um pouquinho do verde oliva, pego a tinta bem na pontinha do meu pincel, faço o risco aqui, ó, do meio, puxo uma nervura, puxo outra, mais uma do outro lado, um pouquinho de tinta bem na pontinha, vou fazer, ó, como se fosse um contorninho, só que bem pouquinho e só em alguns lugares, tá? Só pra evidenciar essa folhinha, tá? Puxo uma nervura, outra, ó, com o pincel mesmo, venho, ó, em alguns lugares, afino aqui, ó, a pontinha da folha, venho aqui, ó, eu costumo colocar esse pontinho mais escuro, quando eu faço essa folha, mais nas voltinhas aqui, certo? E pronto, gente, olha só, tá feita a nossa folhinha. Tá, agora vamos pintar as flores. Gente, as flores eu vou alternando com essas cores que eu vou passar pra vocês, tá? Uma eu coloco menos azul, outras eu coloco mais, umas eu não coloco amarelo, em outras eu coloco, eu vou alternando, tá bom? E são bastante cores. Marfim, amarelo canário, amarelo ouro, violeta, magenta, flor de malva, lilás bebê, berinjela e azul turquesa, tá bom? Então, vamos lá? Bom, aqui, gente, ó, já adiantei algumas flores, fui alternando as cores, como eu falei, umas eu uso mais amarelo, como essas duas aqui, esse botãozinho virado somente amarelo, tá? Outras eu uso um pouquinho do azul, vou alternando as cores, mas deixei essa daqui, ó, pra gente fazer juntinho, tá? Essa daqui eu vou usar todas as cores com pinceladinhas, pra vocês verem bem certinho como faz. E daí é só ir realmente alternando as cores, como eu falei, tá? Então, com o pincel número 6... da 421, eu venho com um pouquinho do turquesa, coloco lá no meu pratinho, pego com aquarela silk, pra tinta ó, penetrar rápido no tecido e vai favorecer pra mim na hora da junção, tá? Porque eu vou trabalhar com várias cores. Olha só, já venho com um pouquinho do lilás bebê, passando aqui, ó, pra dar uma clareada nesse azul turquesa. Venho, ó, com flor de malva e termino a pétala. Essa primeira pétala aqui, ó, que tá lá por baixo, pego um pouquinho mais de flor de malva, finalizo aqui. Gente, pegando a tinta, ó, com a aquarela silk, olha como que eu consigo fazer a junção aqui rapidinho. Sem misturar muito, sem ficar esfregando muito o pincel, tá? Isso vai facilitar pra mim. Agora eu venho já no pincel com um pouquinho do violeta. Eu venho aqui, ó, no cantinho, passo, ó, a tinta em cima do risco pra escurecer, fazer a sombra, que essa pétala aqui faz em cima dessa que eu já pintei, tá? Venho aqui do outro lado, escureço um pouquinho, ó, com violeta, o cantinho dessa pétala aqui, ó. Deixo a tinta lá em cima do risco, misturo bem, venho aqui, ó, só faço a junção e pronto. Quininha do pincel com a tinta, só pra mim, ó, finalizar aqui o comecinho. E olha só, pronta a primeira pétala. Limpo o meu pincel, venho com uma isca bem pouquinho do lilás bebê. Eu tô falando as tintas bem devagar, porque eu tô trabalhando com bastante tinta, então posso falar a cor errada, tá? Ó, lilás bebê, passo aqui na beiradinha e dou uma puxadinha. E ó, tá pronta a primeira pétala. Já venho, olha só, pra essa daqui, novamente, com o turquesa. Venho aqui, ó, preencho a pétala, gente, até em cima do risco, tá? Mais um pouquinho, mais uma pincelada do azul turquesa. E esfumo aqui, ó. Venho, ó, com lilás bebê. Eu já vou passando aqui, ó, pra dar uma clareada, tá? E vai ficar mais fácil a junção, vocês vão ver, ó. Preencho até no risco, tá? Tá, venho com flor de malva, pego também com aquarela silk e começo a trabalhar aqui, ó, no cantinho da pétala, puxando lá pra baixo. Venho, ó, com um pouquinho mais do azul aqui, ó. Preencho bem a pétala e olha, aqui no meio já vai ficar mais claro mesmo. Flor de malva, novamente, aqui no cantinho e preencho o restante aqui da pétala, olha só. Faço a junção aqui bem certinho. Venho, ó, com o magenta, pego esse magenta, pra deixar ele já um pouquinho mais escuro, com um pouquinho do violeta, tá? Ó, vou contornar aqui, ó, bem pouquinho, tá? E já esfumo, ó. Aqui, ó, eu já vou fazer uma marcação nessa pétala, então eu já, com sujeirinha do meu pincel aqui, ó, eu faço como se fosse uma ondinha nela, ó. E aqui, ó, também, ó. Por isso que essa parte aqui, ó, o miolinho dela fica mais claro, tá? Venho novamente com o magenta e o violeta, contorno aqui, ó, vou fazer uma dobrinha, ó, nessa pétala, tá? Fiz a dobrinha, venho com mais um pouquinho e vou escurecer, ó, aqui no cantinho. Mais um pouquinho do violeta, escureço um pouquinho mais aqui, ó. Tá.
Feito isso, um pouquinho mais do violeta com magenta, venho aqui também, ó, contorno, olha só, passo um risquinho, tinta bem na ponta do meu tecido e faço a sombra de mais uma dobrinha nessa pétala, ó. Sem tirar, gente, o azul, sem aumentar muito, tá? Mudo o meu pincel, pego o pincel número 2, da 421, venho, ó, com uma pinceladinha do lilás bebê, eu vou fazer, ó, a dobrinha, ó, tinta vai pra dentro da pétala, tá? Da dobrinha, tá? Olha só, e reforço aqui, ó, até na pontinha, ó. Feito a dobrinha, mais um pouquinho de tinta, venho do outro lado para fazer essa dobrinha que é um pouco maior e tem aqui também, ó. Tá, feito isso, mais um pouquinho de tinta aqui, ó, eu preciso fazer a volta, ó, dessa pétala, tá? E trazer até aqui. Venho com sujeirinha do pincel, ó, trazendo pra cá, ó, ajeitando bem e trazendo, ó, pra cá, pra deixar uma ondinha aqui no cantinho também, tá? E olha só, tá pronto a nossa pétala. Aqui só vem com mais um pinguinho de tinta, ó, só pra ajeitar aqui, ó, e pronto. Tá feito a nossa pétala. Volto pro pincel número 6. Agora, gente, eu vou começar com um pouquinho do amarelo canário, tá? Uma pinceladinha do amarelo canário, eu venho, ó, aqui nessa pétala, tá? Passo, pego um pouquinho do aquarela silk, mais um pouquinho do amarelo canário e venho até aqui, ó. Tá. Agora, venho com um pouquinho do flor de malva e vou terminar de preencher essa pétala. Olha só, já usamos o azul, já usamos o flor de malva, o violeta, o magenta, e agora vamos usar um pouquinho do amarelo aqui, ó, junto com o magenta, junto com o flor de malva, tá? Como eu falei, essa flor aqui a gente vai usar todas as cores. Aqui, ó, venho com um pouquinho do magenta e vou pegar junto com esse magenta um pouquinho do berinjela, ó. Ou posso usar também primeiro o magenta e depois o berinjela, tá? Eu já costumo passar as duas cores juntos, pego junto no mesmo pincel e dou uma pincelada, tá? Ó, mais um pouquinho e venho aqui, ó. Pego mais um pouquinho, vou mudar pro pincel número 2. Pego um pouquinho do berinjela sozinho e venho aqui no cantinho, ó. Bem no cantinho, porque esse cantinho aqui eu quero deixar bem escuro, tá? Passo o berinjela, ó, e vou bem delicadamente trabalhando ele, ó. Puxando com movimento, vai e volta, tá? Limpo o meu pincel, ainda com o pincel número 2. Venho com um pouquinho do marfim aqui, ó. Bem na beiradinha de onde eu passei o amarelo, ó. Com movimento meio circular, ó. Como que eu vou explicar pra vocês aqui? Fazendo uma meia volta com o pincel, ó, tá? Uma onda, ó. Pra deixar essa parte aqui um pouquinho mais clara. E trago, gente, até aqui, ó. Aqui, ó, dou uma pincelada, ó, pra simular que a pétala tá levemente voltada lá pra trás, tá, ó? E pronto. Já venho, ó, pra essa pétala. Novamente com o pincel número 6. Venho com o amarelo canário, novamente, ó. Preencho até aqui, pego já com um pouquinho do aquarela silk. Quem não tem aquarela silk, a gente pode usar clareador com um pouquinho de água filtrada, tá? Dá uma diluída no clareador pra deixar ele mais líquido, tá? Que o resultado é o mesmo, tá? Ó, usei amarelo canário, venho com marfim aqui, ó, pra clarear um pouquinho mais essa pétala, tá? Ó, e trago até aqui. Um pouquinho mais do marfim. Preencho bem a pétala, tampando bem a trama do tecido. Venho até aqui, ó. Um pouquinho do lilás bebê. E venho pro flor de malva. Tá. Preenchi com flor de malva, venho com um pouquinho do magenta, bem pouquinha tinta no meu pincel, porque eu preciso escurecer aqui, ó, essa pontinha também, e aqui, ó, vou fazer um detalhezinho aqui, ó. Então, ó, coloquei o magenta, já venho, ó, com um pouquinho do violeta e escureço aqui, ó, pra deixar, gente, esse detalhezinho aqui, ó, como se fosse uma ondinha nessa pétala, tá? Um pouquinho mais do violeta, venho, ó, aqui e vou escurecer aqui um pouquinho só, ó. E pronto, ó. Tá feito a nossa pétala. Venho com um pouquinho mais do marfim, bem pouquinho. Vou passar aqui, ó. Sabe aquele movimento que a gente fez lá pra deixar a pétala levemente, dando a impressão que tá dobrada, ó, aquela meia volta lá pra outra pétala, ó. Venho aqui e vou fazer a mesma coisa, ó. Um pouquinho do marfim e trago, ó, até aqui. E pronto, ó. Agora, vamos fazer a boquinha aqui do amor perfeito. Aqui, ó, limpo o meu pincel. E vou começar com o amarelo canário também. Venho, ó, com ele aqui. Vou preenchendo, ó, volta e meia. Com um
um pouquinho de aquarela silk, marfim. Aqui tá começando a chover, gente, então vocês vão começar a ouvir um pouquinho de trovão, tá? Mas tá tão gostoso pintar que eu não quero parar agora, tá? Ó, amarelo canário, marfim, tá? Mais um pouquinho do amarelo canário. Aqui, ó, limpo o meu pincel, venho com amarelo ouro, ó. Preencho aqui até no risco. Mais um pouquinho e vou preencher, ó, até no risco. Gente, olha como que fica fácil, ó, fazer a junção de uma cor e outra, tá? Ó. Notem que eu já passo a tinta, ó, como eu tô usando tons parecidos e o aquarela silk ajuda, ó, eu não preciso ficar com aquele trabalho de ficar esfregando o pincel, tá? Olha só, vem com mais um pouquinho do amarelo ouro aqui, ó, perto do risco e vou puxando até aqui, ó. Aqui, gente, continuo com um pouquinho do marfim e levo, ó, lá em cima do risco. Sujeirinha, ó, no pincel com amarelo ouro e pronto, ó. Mais um pouquinho do marfim, aqui, ó, essa parte aqui eu quero bem clarinho. E aqui, vou trazer, ó, até em cima do risco. Pronto. Feito isso, venho com um pouquinho do magenta. Só o magenta, bem pouquinha tinta no meu pincel. Vou passar aqui, ó, em cima do risco. Pra mim ter, ó, essa cor, ó. Venho do outro lado e vou fazer, ó, a mesma coisa. Escureço aqui, ó, mais um pouquinho e pronto, ó. Limpo o meu pincel. Pincel número 2, o berinjela. Vou pegar esse berinjela, gente, bem diluído, com um pouquinho do aquarela silk, tá? E vou trabalhar ele aqui, ó. Limpo o meu pincel novamente, porque antes eu quero preencher aqui, ó, esse pontinho com amarelo canário. É o miolinho, gente, da pétala, aqui do Amor Perfeito, tá? E como eu já disse, eu já fiz Amor Perfeito aqui no canal pra vocês, Amor Perfeito, gente, não tem pistilo, tá? É só um sinalzinho, aqui, ó, é a voltinha, que essa pétala se diminui e faz aqui, ó, tá? Ele não tem pistilo, tá? Parece que é, mas se a gente observar bem, a gente vai ver que não é pistilo, tá? Então, venho, ó, com o pincel. Primeiro aqui, eu vou desenhar a voltinha que a pétala dá, tá? E essa voltinha também, às vezes ela aparece, às vezes a gente faz com a pétala sem ter voltinha, tá? Não é sempre que a gente precisa fazer ela, não. Depende muito da imagem que a gente tá copiando, tá? E venho, ó, fazendo os risquinhos, tá? Mudei de pincel, peguei o pincel número 2. Esse pincel meu aqui é aquele pra pintar aquarela, tá? Mas volta e meia vocês me vê fazendo alguma coisa com ele, tá? Então, ó, pode ser como eu comecei também com o pincel número 2 da 421 ou até com pincel filete 0 mesmo pra vocês puxarem esse enfeite aqui que tem no Amor Perfeito, tá? Ó. Às vezes ele é bem riscadinho assim, às vezes ele é uma mancha, tá? Tem de vários jeitos. Fiz aqui por dentro, venho aqui, ó, por baixo dessa pétala aqui, que é a principal, e puxo. Olha só, gente, respeitando o movimento da pétala, tá? Ela tá levemente virada. Lembra que a gente ainda deixou aqui no miolo um pouquinho mais claro? Ó, eu vou respeitar esse movimento na hora de puxar, tá? Porque é o jeito que a pétala tá. Venho aqui nessa outra e vou fazer, ó, a mesma coisa. Eu passo um risquinho aqui, ó, que é a pétala que tá reta aqui, né, porque ela tá dobradinha, a beiradinha, e venho, ó, fazendo esses risquinhos, respeitando o jeito que ela está, tá, ó. Aqui, ó, vou ajeitar um pouquinho aqui, ó, o começo dessa pétala lá de baixo, limpo o meu pincel, venho com o marfim, coloco lá no meu pratinho pra ajeitar bem, e venho aqui, ó, fazendo a dobrinha, ó. Pegue bastante tinta no pincel pra já fazer de uma vez, tá, ó. E aqui, ó, dobro, ó, a pontinha da pétala, faço como se fosse um anzolzinho, tá, ó. Venho, ó, preenchendo toda a dobrinha, tinta bem na pontinha do meu pincel, preencho aqui a beiradinha, ó, trago até aqui pra deixar essa parte um pouquinho mais clara. Mais um pouquinho de tinta no meu pincel, aqui, ó, com bastante cuidado eu vou fazer uma voltinha, ó, como se fosse um anzolzinho mesmo, tá? Venho aqui nesse, ó, pra ajeitar mais, ó, também. E olha só, gente, tá feito aqui o nosso Amor Perfeito. Aqui eu só vou enlarguecer aqui essa dobrinha um pouquinho mais, ó, apenas isso, tá? Ó, e venho aqui, ó, trazendo esse risquinho aqui, clarinho da beirada da pétala, ó, até aqui. E pronto, tá feito o nosso Amor Perfeito, tá? Bom, gente, aqui tem 2 botõezinhos viradinhos e eu vou fazer juntinho com vocês, tá? Apesar que é bem facinho, como eu disse, tá? Riscando bem certinho o desenho, fica bem fácil fazer esse trabalho. E daí é só ir alternando as cores nos desenhos, como eu falei, tá? Que não vão ter problema, tá? Esse desenho é muito bonito. Já faz algum tempo que eu fiz ele, mas, como eu disse,
uma cliente escolheu para fazer, então eu resolvi gravar a videoaula para vocês, tá? Olha só, passei o amarelo ouro no botãozinho inteiro, venho, ó, com um pouquinho do magenta, vou escurecer, ó, aqui por baixo, porque aqui, ó, vai sair o talinho desse botão. Aqui tem uma pétala, aqui outra, tá? Ó, escureci um pouquinho aqui por baixo, venho com mais um pouquinho do magenta, vou puxar aqui, ó, pra cá. Daqui, ó, dessa pontinha, eu vou tirar a dobrinha da pétala, tá? Limpo o meu pincel, venho com o amarelo canário e vou deixar aqui, ó, a pontinha da pétala lá na beiradinha um pouquinho mais claro. Agora eu venho com o pincel um pouquinho do marfim pra clarear aqui, ó. Pego junto com o marfim um pouquinho do amarelo canário e clareio. Aqui, ó, vou clarear aqui, ó, essa pétala. Pego um pouquinho mais do marfim, faço a dobrinha, um pouquinho mais do amarelo canário pra me trazer até aqui, ó. E aqui, gente, eu preciso fazer essa voltinha, ó. Então, eu pego bem pouquinho o marfim, trago aqui, ó, e faço a dobrinha da pétala, ó, dessa maneira. Um pouquinho mais do amarelo ouro, ajeito aqui, ó, essa pétala, tá? E depois o talinho vai sair, ó, daqui de dentro, tá? Esse aqui, ó, vou fazer só em tons de violeta claro, tons lilás, tá? Então, eu venho, ó, com flor de malva e vou preencher todo ele, ó. Pego com um pouquinho do Aquarela Silk, já levo a minha tinta, ó, lá em cima do meu risco, tá? Ó. Aqui, ó, mais um pouquinho, ó. Veio sujeirinha do amarelo, mas não tem problema. Tá, magenta. Ó, aqui eu tiro essa pétalazinha arredondada e vou escurecer ela um pouquinho. Aqui, ó, desenho mais essa pétalazinha e puxo aqui pra cima. Mais um pouquinho do magenta. Venho aqui, ó, e aqui, ó. Esses botõezinhos também são bem facinhos. Lembrando, gente, que todas as cores que eu tô usando aqui nesse trabalho vai ficar na descrição do vídeo, tá? E o risco desse trabalho vocês encontram no início do vídeo. Então, basta pausar lá no início, copiar bem direitinho o risco para fazer o trabalho juntinho comigo, tá? Ou senão vocês encontram também o risco salvo lá nos destaques do meu Instagram, em riscos grátis, tá? Ó, passei o magenta em alguns lugares, agora eu venho com o lilás bebê e vou clarear, ó, a pontinha aqui dessas pétalas. Olha só que fácil, tá? Apenas isso. E na descrição desse vídeo, gente, vocês encontram também o link para o meu curso online de pintura em tecido, tá? Eu convido vocês a fazer com temas, esse curso contém temas bem elaborados, tá? E tá imperdível, tá? Então acessem o link, conheçam a página de vendas e vem pintar comigo, porque o curso tá muito bom. Olha só, feito todos os botões, agora a gente vai para os acabamentos, tá? Tá, aqui, gente, ó, depois de tudo pintado, agora chegou a hora de eu fazer alguns acabamentos, uns arabescos que tem nesse trabalho, tá bom? Então, com as cores sépia, verde oliva, verde pistache e verde kiwi, eu vou fazendo isso. No meu pratinho, eu coloco um pouquinho do Aquarela Silk pra mim trabalhar junto com essas cores, tá? Venho com o pincel da 421. Pode ser ou número 6 ou número 8, tá? Primeiro, eu vou ligando, olha só, os botões aqui na caixa, tá? Ó. Aqui a imagem tá toda inteira para vocês poderem ver bem certinho como é feito. Aqui para esse botãozinho, aqui, ó, puxo um galinho para essa flor. Venho aqui, ó, puxo um galinho para esse botão e ele vai lá por trás dessa flor. Esse botão aqui, ó, também vai lá por trás da folha, ó. Faço alguns raminhos e aqui, ó, eu já vou puxar alguns galinhos, ó. Mão bem de leve, tá? Aqui, ó, também. Aqui, ó. Quando eu faço trabalhos assim de pintura, eu costumo não fazer muito isso daqui. Mas nesse trabalho, esse desenho foi uma adaptação que eu fiz da Catherine Klein, tá? Então, ele tinha esses acabamentos. Então, por isso eu estou fazendo, tá? Venho aqui, ó. Aqui também puxo um pouquinho, um galinho. Tá, nos botões, gente, eu preciso fazer aquelas acépalazinhas. Então, puxo 1, 2, 3, 4, tá? Venho aqui, ó, lá por trás. 1, 2, 3, 4. Olha, esse botão aqui, ele tá bem, pegando bem por trás. Então, ó, deixa um pouquinho mais grosso. Puxo 1, 2, 3 e 4, tá? Nesse daqui, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, também, 1, 2, 3, 4. Limpo o meu pincel, venho com o verde pistache e um pouquinho do verde kiwi. Coloco lá perto
Venho, tinta bem na pontinha do meu pincel e vou dando uma claridade em cada uma desses pontinhos, desses raminhos, tá? Ó. Aqui. Aqui. Em todos eles, tá, gente? Ó, onde eu coloquei as acéfalazinhas, os galinhos nos botões, eu venho, ó, dando uma clareada. Às vezes, não precisa aparecer muito. Outros eu deixo aparecer um pouquinho mais, tá? Ó, nesses galinhos aqui eu posso colocar em alguns pontinhos também. E pronto, ó. Tá. Feito isso, acho que coloquei em todos. Eu venho com o pincel. Eu vou usar para esse aqui, ó, o pincel número 20 da Tigre, esse de cabo amarelo, tá? Então, no meu pratinho, pego um pouquinho do verde oliva. Gente, tinta só do lado de cima do pincel, tá? Eu vou aproximar uma aqui pra vocês verem bem certinho como é que faz essas batidinhas. É similar àquelas de quando a gente vai fazer árvore, tá bom? E nesses galinhos aleatórios que eu puxei aqui, ó, venho com a tinta e vou fazendo, ó, batidinhos. Eu preciso deixar aparecer um pouquinho do galinho, tá? Não posso tampar ele todo, não. Ó. Primeiro, vou passar essa cor mais escura. Venho aqui por dentro, ó, jogando um pouquinho também. E venho aqui, ó. Vou fazendo isso, gente, em todo lugar onde eu joguei, ó, esses galinhos, tá? Depois de passar, ó, essa cor escura, venho com verde pistache e o verde kiwi e passo, ó, também, ó, tinta daí ao contrário, tá? Ó, agora a tinta tá pra baixo. Aqui eu vou entrar um pouquinho, ó, tinta direto no tecido daí. Venho aqui, ó. E vou fazer isso, gente, por tudo, tá? Onde que eu fiz esses galinhos aqui aleatórios. Tá, acabamento, tudo feitinho. Eu adicionei aqui, ó, umas borboletas, tá? Ela já vai no risco pra vocês, tá? Aqui no canal já tem pintando essa borboleta e eu vou fazer essa daqui, ó, bem simplesinha, juntinho com vocês. Por cima do fundo mesmo, daquele primeiro fundo que eu passei, eu venho, ó, com um pouquinho do verde country. Faço aqui, ó, a parte mais escura, ó. Olha só, perto, ó, do corpinho aqui da borboleta. E faço, ó, até aqui. Venho com um pouquinho do verde bebê e termino de preencher aqui, ó, essa asa, tá? Gente, bem simplesinho, ó, bem rapidinho essa borboleta e vai dar um tchan a mais na nossa pintura, tá? Às vezes eu coloco essa borboleta por último, porque às vezes eu coloco, às vezes não, tá? Ó, venho do outro lado, vou terminar de preencher aqui, ó. Então, usei o verde country e o verde bebê, tá? E finalizei aqui, ó. Limpo o meu pincel, tô usando o pincel número 6, volto pro verde country, ó, escureço aqui um pouquinho mais, principalmente essa asa aqui, ó, que ela está meia de lado, ó. Volto com um pouquinho mais aqui e escureço também. Venho com um pouquinho do verde bandeira, coloco lá no meu pratinho com a isca desse verde country e aqui, ó, dou uma escurecida, ó. Bem pouquinho, tá, gente? Mais um pouquinho aqui, ó, também, ó. Tá, pincel número 2, um pouquinho do preto. Pego esse preto, gente, com o restinho do verde bandeira que ficou lá no meu pratinho, tá? Pra dar uma quebradinha nesse preto. Venho aqui, ó, bem na beiradinha da asa, ó, dando uma escurecida. Volto na largura do pincel e contorno a asinha aqui, ó. Mais um pouquinho. Preto. Vou pincelando, ó, pra já ir fazendo a junção, tá? Dessa cor aqui na asa da borboleta. Venho aqui na outra asinha e vou fazer, ó, a mesma coisa. Gente, eu vou fazer todo um lado aqui pra vocês e o outro lado eu vou fazer sem gravar, tá? Porque é a mesma coisa, só pra adiantar, pra não ficar muito extenso a nossa aula. Ó, com o pincel já dou uma espalhadinha pra ficar, ó, bem bacana. Trago, ó, o contorninho da asa até aqui e aqui, ó, puxo lá pra cima também. Agora, mudo o meu pincel, venho com o pincel 0, uma pincelada do preto e do verde bandeira novamente. Puxo um pouquinho do aquarela silk pra ficar bem fácil de trabalhar com a tinta, pra ela ficar meia diluída. E vou trabalhar aqui, ó, na asa dessa borboleta. Olha só. Ajeito o contorno aqui. E aqui, ó, faço esse desenho. Gente, aqui eu posso deixar bem fininho ou contornar bem firme, tanto faz. O que eu preciso fazer, ó, é deixar os desenhos exatamente iguais, tá? Então, ó, 1, 2,
3, e aqui 4, 5. Ajeito aqui, ó. E aqui, ó, vem escurecendo um pouquinho, ó. Venho, ó, na outra asa. E o desenho aqui, ó, é um pouco diferente, ó. Pega essa parte toda, tá? Vou fazer, ó, essas divisões, a mesma coisa. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o final. Uma boa pincelada de tinta, que eu venho, ó, ajeitando. Aqui, ó, escurecendo aqui por cima um pouquinho. E aqui é interessante a gente fazer com o pincel 0 mesmo, tá? Escureço aqui, ó, um pouquinho. Vem aqui, ó, escureço um pouquinho. E aqui, ó, também, ó. E pronto. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Tá, já adiantei aqui do outro lado. Agora eu venho com a pinceladinha do sépia e do preto. Pego também com um pouquinho do aquarela silk pra mim fazer aqui, ó, o corpinho da minha borboleta, ó. Com a pinceladinha de tinta, faço a cabecinha. Puxo aqui, ó, pinceladinhas, ó, pra fazer o corpinho. E puxo aqui, ó. Tá, sujeirinha do verde bebê. Mais uma sujeirinha, tinta bem na pontinha do meu pincel, ó. Isca de tinta nesse pincel 0. Eu venho aqui, ó, pra fazer, ó, a anteninha dela. Tá, feito isso, venho com branco. Mesmo pincel 0, vou fazer algumas manchinhas na asa dessa borboleta, ó. Uma grande, uma menorzinha, 2 menores. E vou fazer aqui, ó, pinceladinhas, ó. Posso fazer uma maiorzinha aqui também. Venho, ó, com pinceladinhas, tá? Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Como ela tá meio de lado, então vai ficar um pouquinho diferente, tá? Repito o processo. Aqui eu posso colocar uma maior, ó. E vou fazendo marquinhas, ó. E pronto. Tá, feito isso, eu venho com o caque e um pouquinho do sépia pra mim fazer, ó, a sombra dessa borboleta, ó. Com bastante cuidado, pego bem junto aqui, ó, tá? Ó, sujeirinha de tinta no pincel, vou esfumando, ó, fazendo a sombra da asa. Venho, ó, aqui, já fazendo dessa também. Pego, gente, bem pertinho, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, também vai aparecer um pouquinho da sombra dessa asa, ó, por causa da posição que a borboleta tá, ó. Vem até aqui, ó. Mais um pouquinho. Bastante cuidado, gente. Vou jogando sempre de pouquinho. Aqui, ó, vai aparecer bem suave, ó, a sombra da asa aqui, ó, ao longe, tá? Ó. Dessa maneira. Posso fazer já, ó, a sombra dessas folhas aqui também, ó, pra ficar bem legal o nosso trabalho. Venho aqui, ó, trazendo a sombra e vou sumindo, ó, ela aqui, ó. Mais um pouquinho. Olha só, venho aqui e aqui, ó, vai sumindo. Essa daqui também, ó, faço a voltinha, ó, e vai sumindo. Aqui, ó, aparece bem pouquinho, ó, dessa daqui pra mim, ó. E essa aqui, ó. Aqui, ó, vou escurecer um pouquinho também, olha só. E aqui, ó, vai sumindo, ó. Vou fazendo só pra dar uma escurecida, ó, e já vai sumindo, ó. A sombra aqui do pezinho da cesta e aqui também. Tá, e pronto, ó, o nosso trabalho já vai ficando dessa maneira. E o trabalho todo concluído, gente, fica dessa maneira. Lembrando que o risco desse trabalho você encontra no início do vídeo, então basta pausar e copiar para fazer juntinho comigo, tá bom? Ou se não, você pode encontrar o risco lá no destaques do meu Instagram em riscos grátis, tá? Eu deixo o link do meu Instagram na descrição do vídeo. Na descrição desse vídeo você encontra também todas as cores usadas nesse trabalho.
E na descrição também você encontra o link para o meu curso online de pintura em tecido. Gente, o curso tem temas bem elaborados, vários temas, do básico ao avançado, e está imperdível, eu convido vocês a fazer, tá bom? Lembrando que quem está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros, e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos, que eu estou toda semana aqui no canal com dicas e trabalhos de pintura para você que, como eu, é apaixonado por essa arte. Deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. A todos vocês, meu muito obrigado. Um beijão e até o próximo vídeo.